Olá, pessoal! Bem-vindo de novo, bem-vinda. Tenho uma super dica hoje que tem a ver com cítricos, limões, laranjas, tangerinas. Eu postei por aqui como fazer o tangerine pepper, né? E muita gente me perguntou como faz a secagem, porque a gente precisa de seco, né? Qualquer pó que a gente vai fazer, tipo tempero, essas coisas, para deixar guardado no armário, tudo precisa estar seco. E a casca do limão e da laranja é um dos produtos mais difíceis de achar de boa qualidade. Geralmente, quando a gente acha em casa a granel, vendendo por gramas, a laranja principalmente tá meio mofada, às vezes tá velha. Então, neste caso, a melhor opção para a gente fazer esse tipo de tempero ou qualquer tempero que vá casca de cítrico seca, seja qual for o cítrico, é importante que você realmente faça a secagem em casa, tá? Essa receitinha de tangerine pepper, ela é originalmente um lemon pepper, né? O lemon pepper, ele é muito usado na culinária dos Estados Unidos e na culinária europeia, né? Eu acredito que a origem seja Estados Unidos, desse tipo de mistura, desse mix. E nada mais é lemon, limão, né? Casca de limão e pepper, a pimenta preta. É feita a mistura dos dois. Aí a quantidade é muito a cargo de cada um, porque também cada um tem a sua dependência ou seu gosto por pimenta. Então, isso é variável. Mas originalmente vai limão e pimenta do reino, a preta, tá? O que acontece? Quando a gente compra o lemon pepper no mercado, em qualquer lugar, muito provavelmente ele tem conservante, muito provavelmente ele tem, às vezes, aromatizante e saborizante, tá? Às vezes alguma coisa para dar cor também. Porque o lemon pepper de comercialização é o mais difícil de você manter estabilidade. Porque os nossos cítricos, eles têm óleo essencial muito volátil. Tanto que quem mexe ou já mexeu com aromaterapia sabe que o óleo essencial dos cítricos, seja uma laranja, o limão, se você deixar a tampinha do óleo essencial aberta, no fim do dia provavelmente não tem mais nada dentro. Ou seja, ele volatiza bem rápido. Aí o tempero não dura tanto. Vou dar dica então como você ter um tempero de qualidade, como você fazer para ele durar mais, tá? Mas no comércio é difícil e o que a gente acha às vezes, às vezes nem é puro, nem é só limão e pimenta do reino, às vezes tem outros que alteram também o sabor, alho, cebola. Então o que eu ensinei foi realmente vocês a fazerem um tradicional, só de ou tangerina, não é tradicional, né? Porque tem a tangerina e pimenta do reino, mas pode ser substituído pelo limão. Qualquer limão, qualquer cítrico, qualquer laranja. Então, aquela receita podia usar limão Tahiti, limão siciliano, fica uma delícia. Poderia usar o limão cravo, o limão rosa, né? Que eu vou mostrar a secagem desta casca hoje aqui pra vocês, o início, né? Não vou terminar. Poderia usar o Tahiti também, tá? Ou seja, qualquer limão, qualquer laranja, você pode fazer para fazer aquela receitinha. Como que a gente faz essa secagem? Tem várias etapas que estão no meio do caminho. Primeiro ponto, aproveite o que é interessante, por que a gente faz essa receita, por que a gente faz essa secagem, seja lá para que você vai usar. Se for fazer um lemon pepper, um tangerine pepper, seja para fazer um chá, é importante a gente usar integralmente o nosso alimento, né? Então eu vejo muita gente jogando fora as cascas. E a casca do cítrico é muito valiosa para você jogar fora. Tem um aroma delicioso, tem um uso incrível. Por exemplo, a gente dentro da Ayurveda usa o limão, né? Para logo de manhã para você tomar água com limão. Provavelmente você já deve ter ouvido falar disso. Então é água água morna com umas gotinhas de limão. Por quê? Porque o limão tem a capacidade de proteger a nossa mucosa gástrica, ele vai melhorar vai fazer uma proteção, né, no nosso estômago. Ele também alcaliniza, que é um dos principais usos
dessa fruta. Então, quando a gente usa, na verdade, a casca, ou seja, o lemon pepper ou o chá, você também está usufruindo dessas propriedades. O que acaba acontecendo é que às vezes as pessoas usam errado o limão nessa hora de tomar o limão todo dia de manhã. Vou explicar como que faz para ser direitinho. Para você fazer corretamente o uso do limão, primeiro, quando a gente toma de manhã, o ideal é que seja ou o cravo rosa ou o siciliano, que eu não tenho aqui. Por última opção é o limão Tahiti, porque ele é o mais agressivo para o nosso estômago. Qual que é o primeiro erro? Primeiro, a gente acha que é limonada de manhã. Não é limonada, né? Você esquenta um pouquinho a água, mais ou menos um copo de água, e espreme umas 5, 6 gotinhas de limão e toma essa água. Ou seja, não é para ser um suco de limão, uma limonada, é só um pouquinho. E sempre de 15 a 20 minutos antes de você fazer a sua refeição. Então, o erro número 1 é achar que é limonada. Aí o erro número 2 é que a gente às vezes fica com dó de jogar fora o restinho, né? E tá certo, né? Não é pra jogar fora, o restinho do limão ou da laranja. O que você acaba fazendo? Você vai lá, espreme um pouquinho, ou usa uma metade, a outra metade, o que você faz? Você deixa lá na geladeira, ela oxidando toda essa área, e daí no dia seguinte você espreme ela. Isso, experiência própria, tá? Dá uma acidez estomacal bem grande. Eu já fiz isso, comecei a sentir, falei, nossa, mas o limão era para estar ajudando. E no fim tá piorando o meu pH do estômago, tava sentindo uma ardência, né? E depois que eu me toquei disso, que eu tava reutilizando de forma errada, tá? Reutilizando as metades do limão, eu alterei, comecei a utilizar corretamente e percebi um efeito bem benéfico daí. Então, hoje em dia, realmente, o que eu faço é o que eu vou falar pra você. Então, o que você vai fazer? Você vai lá espremer, né? Na água quente, um pouquinho. O que sobrar, você faz assim, você pega ou um potinho ou um prato mesmo, que tenha um fundinho, né? Que você consiga colocar água aqui. Por quê? Não existe oxidação quando tem água. Então você coloca a água no prato ou no pote e vira o seu limão de boca para baixo. Ele vai ficar com toda a área de corte dentro da água. Isso faz com que o seu limão não oxide, a sua laranja não oxide. E você consegue usar normalmente no outro dia. E não ter o desperdício, né? Também não é para jogar fora, mas também não é para reutilizar com ele oxidado. Então, ótima sugestão é fazer isso com o seu limão. Isso para qualquer coisa. Preparei, eu amo colocar na sopa de ervilha limão. Então, às vezes sempre sobra, porque eu não uso também o limão inteiro. Você faz esse método, eu faço esse método que dá super certo. Bom, falando da nossa secagem, como que a gente vai ter que fazer a secagem? Primeiro, a casca do limão, a gente considera ela uma especiaria, tá? A gente não fala que é uma erva, é uma especiaria. Não sei se você já ouviu falar, zeste ou zeste, é esse o nome que a gente se dá para essa parte. Ela tem uma certa rigidez. Apesar do óleo essencial ser muito volátil, a secagem dela em temperatura ambiente é bem difícil. Então, se você provavelmente já fez isso, tirou só as cascas, as lascas, descascou seu limão, sua laranja e deixou em algum lugar para secar, geralmente mofa ou fica bem preto, né? O preto significa que na verdade você oxidou, você perdeu as propriedades. Então, o que eu faço em casa? Hoje em dia, esse método que eu vou ensinar para você não é o método que eu mais uso. Por quê? Hoje eu tenho um desidratador. Então, quando eu preciso desidratar para mim, para uma aula, eu desidrato nele. O desidratador, ele demora mais ou menos... É um desidratador caseiro, pequeno. Ele demora uns 2 dias dele ligado, ele desidratando. Eu desidrato em baixa temperatura para também não perder a qualidade, né? Então, em 2 dias ele desidrata. Opção número 2, que é o que eu vou ensinar. Você vai desidratar com o auxílio do sal. O sal também desidrata, então o desidratador desidrata por ar passando em volta da casca e pela temperatura. No nosso caso, não vai ser temperatura e não vai ser ar. Vai ser o sal que vai fazer a desidratação. Essa é uma técnica que os japoneses, eles usavam muito para desidratar as flores de chá deles. Então, flores que eles usavam para chá, né?
Então, eles acabavam desidratando dessa forma. E é uma forma pouco conhecida, que as pessoas, quando descobrem, preferem ela até a outro tipo de secagem. Quando a gente está falando de especiarias, partes menores, não é um volume de uma folha, né? Isso vale sim para as ervas. Você poderia secar dessa forma, tá? Mas é muito mais fácil você secar partes pequenas. Então, casca de limão, casca de laranja, flores. Então, o que você vai precisar? Vai precisar aí dos seus cítricos lavados, tá? Pode lavar embaixo da água, passa um pouquinho de sabão de coco, né? Alguma coisa mais neutra, não precisa ser não detergente, né? Pra você fazer uma limpeza. Se for orgânico, melhor ainda. Se for do quintal, não precisa fazer nada disso, só passa embaixo d'água. Aí, se você quiser, você pode misturar, não tem problema. Fazer secagem com limões, laranjas diferentes, não tem restrição, tá? Porque o fundo cítrico é de todos. Escolha qual que a gente escolhe para fazer secagem? Aquele que a gente não escolhe para fazer suco. Os mais cascudinhos. As frutas mais cascudas, elas têm uma casca mais gordinha e mais aromática. Às vezes a fininha, por exemplo, esse é super fino, ó, é bem lisinho, tá? Esse é mais cascudinho. O lisinho não vai te dar muita casca, muita grossura e nem muito aroma. E aí, o que você vai precisar? Vai precisar de um descascador, pode ser uma faca, não precisa ser um descascador de batata. Vou colocar aqui na minha frente. Você vai descascar. Que cheiro bom. Ó, eu descasco assim e seco assim. Nossa, gente, é muito bom. Por quê? Não precisa se preocupar com parte branca. As pessoas falam, ai, a parte branca é amarga, vai ficar amargo. Não vai ficar amargo. A não ser que você use essa parte branca para ferver. Tipo, eu vou fazer um chá e vou ferver. Aí vai ficar um pouquinho amargo. Mas o que a gente vai usar, que é para usar em um tempero, ou seja, ou para um limão, para um lemon pepper, ou então até para um sal aromatizado, nem se preocupe com não deixar a parte branca, porque senão você teria que usar aquele que é difícil de achar aqui no Brasil, é um que ele tem umas garrinhas, ele é de zeste mesmo, e você vai fazendo assim, ele vai saindo só bem raladinho até, e o desperdício é muito maior, tá? Você vai ter que usar uma quantidade muito grande. Então você vai lá tirando a sua casca, aí claro, faça isso quando você tiver que usar o próprio limão, né? A parte suculenta dele. Então, seja para fazer um suco, uma caipirinha, ou então, vou contar uma coisa que eu faço para vocês. Quando eu tenho partezinhas de limão, por exemplo, assim, ou então ele assim, descascadinho, eu faço um sal aromatizado molhado, tá? Geralmente a gente faz o sal aromatizado mais sequinho, esse ele é úmido. Eu bato várias ervas e tudo partes frescas, ervas, especiarias, o limão, cebola, alho, com um pouco de sal. Então eu vou batendo, na verdade, no olho, né? Vou batendo no liquidificador e vou colocando um pouquinho também de azeite, ou seja, vira uma pastinha, uma pasta mais para dura do que para mole. E aí você consegue, na verdade, com esse sal aromatizado, usar coisas que esteticamente não estão tão bonitas, que você perdeu uma certa qualidade, ou que são restinhos, né? Fica um sal delicioso. Vou fazer só mais um aqui, descascar só mais um, porque daí eu preencho o fundo do prato. Esse tipo de técnica de desidratação acaba sendo desvantajosa se você tem, quero desidratar 4 quilos de limão. Por quê? Porque você vai usar sal. Então pensa, quanto mais você precisar, mais matéria você tiver para desidratar, mais sal você vai usar. Então, para volumes muito grandes, a minha sugestão realmente é o desidratador. Mas para algo caseiro, que a gente faz aí com uns 5, 6 laranjas, a casca de no máximo aí 8, tá ótimo, tá? Bom, então eu tenho as casquinhas. O que eu vou fazer? Eu vou só passar pro lado de cá pra mostrar. Aí eu vou precisar ingredientes. Então, além da casca do limão e da laranja, eu vou precisar de um prato e de um sal. Eu tenho aqui um sal marinho, mas você pode usar, na verdade, o sal marinho o sal que você quiser.
refinado, não precisa ser o sal marinho. Você pode usar o sal grosso, mas o que eu percebi? Quando a gente faz a secagem com o sal grosso gruda mais na casca do limão e da laranja do que o sal fino. Então eu tenho maior dificuldade de tirar esse sal. Tá? Então a melhor opção realmente é você usar um sal mais fino. A opção é a que você quiser, a que você preferir. Bom, então eu vou fazer assim, vou abrir meu sal. A minha escolha foi pelo sal fino. Eu vou colocar ele no fundo do prato. Pode ser uma bandeja, mas não ponha em bandejas altas. A bandeja tem que ser reta, tem que ser aberta, porque não é pra você fazer um buraco dentro. Aí eu vou espalhar. Fazer só uma camadinha no fundo de sal. Aí dou aquela espalhadinha. Por quê? Tô fazendo, na verdade, uma cama de sal. Se precisar de mais, daí eu coloco. Dou aquela batidinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar as cascas de limão, de laranja e vou dispondo em cima do meu pratinho. Em cima do sal. Tanto faz como você vai fazer. Na verdade, acho que desse jeito fica mais fácil. Ao contrário, dá pra prender mais. Então, você vai colocando. Não faça sobreposição. Isso é um ponto importante. Não vai fazer uma camada e fazer outra em cima. Porque as de baixo não vão secar tão bem. Então, é camada única. Um do ladinho, uma casquinha do lado da outra. Deixa eu virar essas também. Esse tamanho de prato é o ideal para dois limões cravo de um tamanho médio. Pronto, põe esse pequenininho aqui. Deu, ó. Dispus aqui. Agora tá faltando o quê? Colocar o sal em cima. Então, o truque da desidratação é não deixar nada de fora. Por isso que você acaba usando uma grande quantidade de sal. Aí você pode dar aquela acomodadinha, aquela apertadinha, para eles baixarem. Ou seja, nenhuma parte do material vegetal, da planta, do tempero que você está usando vai ficar para fora. Pronto. Ou seja, qual que é o resultado final dessa primeira etapa? Eu tenho aí, ó, pronto, sumi com todas as cascas de limão. Qual que é a etapa? Primeiro, você não vai conseguir secar em 3 dias. 3 dias é no desidratador, não nessa secagem com sal. Você vai precisar aí pelo menos de uns 5, 6 dias, tá? Isso vai variar, eu não tenho como falar, assim como desidratador e qualquer secagem. Não tem como falar assim, isso vai demorar 48 horas para fazer isso, vai demorar esse tempo X. Porque é muito variável do tempo, tem a variação de quanto tá úmido o seu material, são N possibilidades. Então, vai durar aí mais ou menos de 5 a 7 dias para você fazer essa secagem. Qual que é o truque? O truque é, você vai lá de manhã, põe no sol. Aqui tá batendo sol. Escolhi esse lugar para isso. Você põe no sol. Você vai deixar o dia inteiro esse sal no sol, com nenhuma parte da planta aparecendo. Deixa lá no sol. Aí, no final do dia, não esqueça de tirar do sol. Então, você vai fazer esse caminho. Põe no sol, tira do sol. Põe no sol, tira do sol. Isso durante vários dias. É importante que você preste atenção se não vai chover. Porque se for chover, você vai perder todo o material. Eu já falo isso por experiência própria. Já falei assim, vai ser só... a probabilidade é de chuvisco, não vai acontecer nada. Chuviscou, umedeceu o sal, eu perdi toda a parte de dentro, porque daí o sal, ele umedece, gruda na casca, você não vai conseguir tirar direito, tá?
Então, qual que é o processo que acontece aqui com o calor? O sal não é também um excelente condutor de calor, ou seja, você não vai passar. Eu sempre falo que a gente não pode pôr as ervas e as especiarias para você ficar secando ao sol. Porque se você seca elas ao sol, você perde propriedades, tá? Então a secagem seria dentro de casa, num lugar mais protegido. Mas nesse caso vale, porque primeiro, o sol não está batendo no seu tempero, tá? Então não tá chegando lá na casca de limão e na casca da laranja. Segundo, não está aquecendo a um ponto, a uma temperatura alta, a ponto de volatizar, por exemplo, os óleos essenciais da sua casca de limão ou de laranja. Porque o sal mantém a umidade, a temperatura, ele não é um bom condutor de temperatura. Então, nesse processo dele estar no sol, ele vai sugando aos poucos a umidade, puxando para ele, e com isso vai secando. No final, você vai perceber, na verdade, conforme for desenvolvendo, for secando, você pode abrir um pouquinho assim e dar uma olhadinha se ele tá seco ou não tem problema, tá? Então, é demorado, mas vale super a pena, porque é um dos únicos processos que você não perde qualidade. Outro ponto importante, aí vai variar muito do lugar que você tá. Se é um lugar poluído, se é um lugar não poluído. Aqui, por exemplo, na minha casa, não é um lugar mais tranquilo, não tem a poluição de estradas, de avenidas, então é bem tranquilo para reutilizar esse sal. O que vai acontecer? No final desses dias, quando você vê que tá sequinho, você vai olhar a parte de cima e vai tentar ver se você acha microfoligens. Se você achar foligem de poluição, você vai ter que jogar esse sal fora ou então tentar dar uma tiradinha nessa parte superficial. Não se preocupe que essa foligem não entra no seu tempero, não entra na sua raspa, tá? Na sua lasca de casca. Então você vai avaliar. Se tiver poluído em cima, fica preto mesmo. Eu já fiz em um lugar que ficou preto. Aí eu acabei optando por descartar o sal e não reutilizar para isso que eu vou falar agora. Se você vê que seu sal tá bonito ainda, ele continua branco, não tem nenhuma foligem, no máximo caiu umas folhinhas em cima, você deixou num lugar mais bate-sol, mais protegido de coisas que possam cair em cima, você pode reutilizar na culinária esse sal. Porque o que aconteceu? O sal puxou toda a umidade da casca. E aí você no final tem um sal aromatizado com laranja, ou aromatizado com limão, ou com tangerina, seja lá o que você estiver usando. É um sal levemente aromático, é diferente de você pegar e bater a casca seca com sal, mas ele tem um fundinho aí de limão e de laranja. Então você pode limpar a sua casca de limão e de laranja, de tangerina, tirar, eu limpo com um pincelzinho. E reutilizar o sal, você coloca num saco de papel e vai usando, uma boa. Ou então você seca, se você fizer várias secagens com esse sal, no final, gente, vai ser realmente incrível. Então você pode até deixar, claro, não misture. Se você vai secar cítrico, deixa só para secar os cítricos, não vai secar as ervas, porque também pode acontecer de ter uma mudança, você, na verdade, aromatizar a planta que está sendo seca. Então, deixa para os cítricos esse seu sal ou usa na sua cozinha. Bom, como que você vai saber se é a hora de você tirar essa planta de dentro? Claro, você vai precisar dar uma cavadinha. Então, o que eu faço? Eu abro um pedacinho e puxo um para fora. O que vai acontecer quando estiver seco? Ó, eu tenho um aqui, eu vou fazer o barulhinho, ó. Viu? Quando a casca do limão, da laranja, tudo que você estiver usando estiver seca, ela vai fazer um crack, tá? Ela quebra, fica quebradiça, ela não fica mais maleável. Então é hora de você tirar. Aí o que você vai fazer? Se você percebeu que tá totalmente seco, você vai lá, tira. Vou tirar um ladinho aqui. Dá aquela batidinha. Tira, limpa e usa. Você vai ter, vou pôr de volta que eu vou mostrar depois o resultado para vocês. Eu vou fazer realmente essa secagem. Você vai ter uma casca que vai ter um pouquinho de sal. Então ela é excelente para você, é bem pouquinho mesmo, tá? Ela é excelente para você fazer o seu lemon pepper, tangerine pepper, o seu tempero pronto que vai
cítrico, ou então o seu sal aromatizado, porque ela tem só um fundinho de sal, bem pouquinho, e o sal ajuda a conservar. Você pode usar essa casca também para fazer chá, mas daí a minha dica é fazer 2 infusões. Então você vai lá, faz, não sei se você já hidratou cogumelo seco, né, o fungo. O que você faz? Esquenta um pouco de água, coloca as cascas dentro da água, joga água quente, deixa uns 2, 3 minutinhos, não precisa ser água fervendo, é levemente quente, só para sair o sal, aí você tira a casca e aí você faz o seu chá normalmente, porque o sal soltou em toda a água. É bem pouco de sal que realmente vai ter. Então vai lá, aí você ferve, aí você faz o que você quiser com essa casca de laranja que você queira usar e que você não queira faz uma geleia, né? O sabor salgado, ele sai numa boa, tá? Não precisa se preocupar. Então, você pode reutilizar ele não só na forma de temperos, você pode reutilizar na forma de chá. Eu tenho aqui um que eu sequei, eu fiz um blend de chá. Eu peguei a casca do limão e da laranja e misturei, quebrei, pequenininho, igual eu quebrei essa daqui, tá? Dei uma quebrada com a mão e misturei com um chá chamado oolong, só os dois. E ficou um chá delicioso, porque na hora que eu faço a infusão, eu sinto o gosto do oolong, mas eu sinto um fundinho de cítrico, bem gostoso. Então, é uma outra forma de vocês usarem essas cascas que estão tão abundantes, né? Sempre no meio do ano a gente tem aí a maior produção dos cítricos, a maior abundância. E é uma hora da gente aproveitar, porque tudo que tá na época, ele também tá muito mais rico em nutrientes, em vitaminas, em minerais. Então, use e abuse dos cítricos sempre que for a época, sempre que for o momento sazonal dele, né? Porque ele vai te oferecer muito mais qualidade para sua saúde. E sempre use, então, tudo que tiver dentro, seja o gomo, seja a casca, e a secagem aí vai te proporcionar uma boa saída de se livrar do desperdício e também de você ter uma casca com qualidade, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode comentar e até a próxima. Um grande beijo!